Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, professor de História do sétimo ano. E na aula de hoje, pessoal, eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre a nossa possível volta às nossas aulas presenciais. Professor, quer dizer que a gente já vai voltar? Vai voltar quando? Vai voltar... Galera, a gente ainda não sabe o dia preciso, né, da nossa volta, mas o que se sabe, pessoal, é que quando nós voltarmos, a escola está se preparando para essa volta, né, das aulas presenciais e tal. Quando nós voltarmos, nós vamos nos enquadrar numa nova realidade, né, de ensino e tudo mais, e será necessário a gente fazer uma avaliação diagnóstica com vocês. Professor, o que é uma avaliação diagnóstica? Galera, avaliação diagnóstica é uma avaliação que a gente vai fazer do nível de aprendizado que vocês tiveram daqueles conteúdos que nós estudamos durante esse período de aulas remotas, certo? Para ser mais preciso aqui com o sétimo ano, nós estudamos toda a unidade 2 e começamos a estudar a unidade 3, certo? Então, para essa avaliação diagnóstica, nós vamos fazer uma revisão, né, visando atender a essas especificidades da unidade 2. Lembrando que a unidade 2 do livro de vocês, ela começa na página 78, com o capítulo 4, que trata sobre o renascimento cultural. Lembrando que isso aí é um assunto que já foi trabalhado com vocês de forma remota, e eu vou fazer uma revisão visando justamente preparar vocês melhor para essa avaliação diagnóstica. Depois, nós faremos uma revisão do capítulo 5, que trata sobre a reforma religiosa, né, e a contra-reforma. E depois a gente ainda vai fazer uma revisão do capítulo 6, que trata sobre o Estado absolutista europeu. E aí a gente vai fechar o nosso ciclo de revisões e vocês vão estar preparados para essa nossa avaliação diagnóstica assim que nós voltarmos para as nossas atividades presenciais. Beleza? Então, sem mais delongas, pessoal, eu vou fazer uma apresentação aqui dos slides que eu preparei para vocês. Vocês vão perceber que esses slides estão um pouco diferentes dos meus slides tradicionais. Por quê, professor? Porque nos meus slides tradicionais eu gosto de colocar imagens, gosto de colocar mapas, principalmente vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar localização e tudo mais, né? E como esse aqui é um objetivo de revisar o conteúdo, uma coisa mais pontual, vocês vão ter a riqueza de detalhes nos vídeos que nós já trabalhamos sobre renascimento cultural, e hoje a gente vai fazer uma atividade mais pontual. Hoje a gente vai mais focar para o que é o mais importante do renascimento cultural. Aquilo que vocês não podem deixar de saber sobre o renascimento cultural. Beleza? Então aqui, ó, nesses slides que eu vou colocar de revisão, tá só o filé mignon, certo? Só a parte nobre mesmo do conhecimento que vocês precisam saber. E no final, eu vou deixar uma tarefa para casa, que é o último slide também, vocês vão poder tá observando aqui, que são algumas perguntas. Na verdade, são 8 perguntas que eu fiz, que também vai ajudar vocês nessa preparação para a avaliação diagnóstica, e que eu vou corrigir na próxima aula, no nosso encontro ao vivo. Beleza? Então vamos lá, só um segundo aqui para eu apresentar para vocês aqui a minha revisão. Enquanto isso, vocês vão se preparando aí. Já peguem o livro didático de vocês, na página 78, como eu falei, o Renascimento Cultural. Professor, você falou que não ia ter imagem, e essa imagem aí? Essa imagem, jovem, é só para vocês entenderem qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, tá joia? Essa imagem é a mesma imagem que está no livro de vocês na página 78. Beleza? Então, capítulo 4, o Renascimento Cultural. Já pega aí o material escrevente de vocês, caneta, lápis, borracha, caderno, o que vocês tiverem aí de material de anotação, pega o livro de vocês e vamos começar a nossa revisão? Pois bem. Então, vamos lá. Para a gente falar sobre o Renascimento, primeiro a gente tem que entender qual é o contexto que a Europa vivia. Lembrando que o Renascimento aconteceu na Europa, né? E é fruto das transformações que ocorreram no período da chamada Baixa Idade Média, né? Aquele período em que a Europa medieval vai começar a passar por algumas transformações que levaram à mudança do regime, né? Então, a gente vai verificar aumento populacional, porque nós não tínhamos mais os perigos, as invasões dos povos bárbaros, né? Então, as pessoas começaram
mesmo que vivendo nos feudos, né, mesmo que vivendo nos campos, eles começaram a se reproduzir mais. Uma vez que as pessoas se reproduzem mais, o que precisa ter mais? Comida, certo? Então a gente vai ter também um aumento da oferta de alimentos. Beleza? Junto com o aumento populacional, nós vamos ter o aumento do comércio, porque as pessoas agora, devagarzinho, elas vão voltando para as cidades, elas vão aumentando a sua produção de alimento e vão fazendo trocas, né? Então, os caras começam a fazer comércio primeiro em volta dos seus feudos, né? Em volta das muralhas do senhor feudal, e começam a formar as feiras medievais, começam a formar as primeiras vilas medievais, né, os primeiros burgos, que é justamente o local onde vão viver os comerciantes, né, um local de comércio, né. E aí dos burgos vai surgir a classe dos comerciantes, que é a classe social da burguesia. Beleza? E depois esses burgueses começam a migrar para as cidades. Então os caras vão começar agora a revitalizar as cidades, né? Então as cidades que haviam sido abandonadas por ocasião das invasões dos povos bárbaros, agora elas começam a ser transformadas novamente. E aí a gente vai verificar que a principal atividade comercial desse período vai passar a ser o comércio, né? A principal atividade econômica, desculpa, vai ser o comércio. E paralelo a toda essa modificação que eu acabei de falar para vocês, nós vamos ter a fundação das primeiras universidades. Então, lembrando que o conhecimento, durante o período medieval, ele ficava nas mãos da Igreja Católica, agora, nesse período de transição, né, de transformação da sociedade europeia, a gente vai verificar que as primeiras universidades elas vão começar a surtir alguns efeitos do ponto de vista do conhecimento. O homem agora vai começar a buscar o conhecimento que até então era dominado pela Igreja Católica. Beleza? Então a gente vai ter a origem do movimento chamado Renascimento. Professor, o que é o Renascimento? Então tá aí, ó, em negrito. Renascimento, galera, é um movimento artístico, cultural, científico e filosófico que aconteceu na Europa, inspirado no resgate daquele passado clássico, da antiguidade clássica. Professor, o que é a antiguidade clássica? É mais precisamente o estudo dos povos gregos e os povos romanos. Lembrando que nós temos ali a divisão dos períodos da história, né, em antiguidade, né, pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. São 5 períodos, né? Então, esse período da antiguidade, galera, onde nós tínhamos grandes avanços do ponto de vista artístico, do ponto de vista cultural, com a cultura grega, né? Com a filosofia grega, com a ciência grega, os romanos tiveram bastante destaque também nesse processo. A gente vai ver que durante o período medieval, tudo isso vai ser suprimido. Tudo isso vai ser esquecido durante aproximadamente 1000 anos, né, que vai do século V até o século XV, da Idade Média. Todo esse processo, todo esse avanço que foi conseguido durante a Antiguidade Clássica, ele vai ficar em segundo plano. Por quê? Porque a Igreja Católica ela vai dominar todo o conhecimento e vai difundir só aquilo que era interessante para a manutenção da Igreja Católica como uma instituição de poder, né? Então, a Igreja Católica ela vai justamente guardar para si, né, de forma secreta, as escrituras, os manuais de anatomia, todas as questões da cultura, né, das questões artísticas dos gregos e romanos, e com o surgimento das universidades, já na Baixa Idade Média, a gente vai verificar que esse processo ele vai sendo resgatado. Então, a gente vai verificar que lá no século XIV vai ter justamente esse movimento chamado de renascimento, ou seja, nós vamos renascer, né? Nós vamos renascer a cultura grega e a cultura romana, certo? Então, a gente vai ver que na Idade Média, Deus era considerado o centro de tudo, também conhecido como teoria do teocentrismo, né? E no Renascimento, o homem passa a ser o centro de tudo, chamado de antropocentrismo. Então, eu deixei em negrito aí para vocês justamente as questões relacionadas a essa dicotomia, né? Essa divergência, a essa antítese, né? A esse paradoxo que é o teocentrismo versus o antropocentrismo. Um defendendo Deus como centro de tudo e os renascentistas defendendo
o homem como o centro de tudo, né? O homem é um ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança, então o homem também tem o seu valor, né? E aí nós vamos verificar que o Renascimento, ele é um movimento caracterizado por alguns aspectos bem definidos. O primeiro deles vai ser o humanismo. Professor, o que é o humanismo? É uma característica do Renascimento que trata o homem como a medida de todas as coisas. Como assim, professor? Explica melhor isso daí. A educação ela vai passar a ser valorizada na transformação do conhecimento. Então, o homem vai começar a buscar o conhecimento, né? Então, o homem começa a verificar que ele também participa desse processo, que ele tem inteligência, né? Que ele consegue realizar feitos, que tudo isso foi dado ao homem por Deus, mas que o homem tem o seu valor nesse contexto, né? Então, a religião continuou a exercer grande importância, mesmo nas questões do humanismo, porque as produções culturais do Renascimento, a gente vai verificar que nós vamos ter temas religiosos bastante presentes nas artes plásticas, principalmente com o italiano chamado Giotto di Bondone, né? Então, ele vai fazer as suas obras e o principal centro, o tema, né, a temática central das suas obras são questões religiosas, passagens bíblicas e tudo mais. Então, anota aí, galera, o humanismo é uma das características. A outra característica, individualismo. Como assim, professor, individualismo? Cada um com seu cada um? Não, é que cada indivíduo é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, ou seja, o homem tem o livre-arbítrio de escolher e de tomar as decisões e fazer as melhores escolhas para si, certo? Então, na Idade Média, acreditava-se que o destino das pessoas era determinado por sua origem ou pela vontade de Deus, enquanto que no Renascimento a gente vai ver essa alteração, né? Porque o homem começa a ter essa valorização do humanismo, né? O homem como medida de todas as coisas. Então a gente vai verificar que nesse contexto, no Renascimento, o homem começa a acreditar mais no seu potencial. Tanto que ele passa a assinar as suas obras, né? Então o homem ele faz as obras e agora ele assina que ele é o autor daquela obra, né? O racionalismo é a outra característica, então anota aí. Humanismo, que mais? Que mais? Que mais? Individualismo, racionalismo é a terceira, tá, pessoal? Então nós vamos verificar que uma postura racional e crítica, nós vamos ter a valorização da contestação. Ou seja, o homem não cabe mais aquela história de que está chovendo porque Deus quis. O homem vai passar a observar os efeitos, os fenômenos da natureza, para buscar uma comprovação científica do porquê daquilo, né? Então, na Idade Média, todo o saber vinha de Deus e dos textos sagrados. Já no Renascimento, os renascentistas diziam que o conhecimento era resultado de observação e de experimentação, né? Não é assim, porque Deus quis. Não, vamos saber a fundo realmente o que isso significa, tá? Então, outra característica desse período era o racionalismo. Anota aí, pessoal. E outra característica não menos importante era o otimismo, porque o homem começa a se sentir mais confiante, começa a descobrir as coisas, começa a justamente participar desse processo. Então, esse clima de euforia, de expectativa dos acontecimentos positivos, vão ser muito importantes nesse período. Isso vai se refletir nas manifestações alegres do cotidiano, né? Então, a gente vai verificar que as obras agora elas não têm mais aquela melancolia do período medieval, né? Então nós vamos ter o culto à beleza, né, das pessoas, a beleza da natureza, em oposição à sobriedade da arte medieval, né? Lembrando que a arte medieval nós tínhamos esse clima que eu acabei de falar para vocês, de melancolia, um clima de sofrimento, né? A busca do paraíso, coisas desse tipo. Beleza? Tá, professor, o senhor já falou o que é o Renascimento. Tá, professor, você já falou as características do Renascimento, mas onde foi que aconteceu isso especificamente? Então a gente vai verificar aqui, como eu falei para vocês, na Europa, mas onde foi que ele começou? Começou na Península Itálica. Professor, onde é que é a Península Itálica? Aquela região que hoje em dia faz parte da Itália, né? O país chamado Itália hoje em dia era a Península Itálica, onde nós tínhamos vários povos independentes, né? Vários principados, vários ducados, né? Cada um com seu próprio governante.
E a gente vai ver que nos séculos 14 a 16, o desenvolvimento comercial da Península Itálica vai atrair centenas de artistas, cientistas e intelectuais para Veneza, Florença, Roma, Nápoles, Siena e Milão. Professor, como assim o desenvolvimento comercial? Lembrando, tem um mapa na página 81, eu não consigo ficar sem meus mapas, né? Na página 81 tem um livro tem uma imagem no livro de vocês que mostra exatamente a Península Itálica, né, que ela se localiza ali próximo ao Mar Mediterrâneo. Então ela faz esse link entre a Europa Ocidental e a Península Arábica e o Oriente, que era de onde os caras faziam comércio. Lembra das grandes navegações que os caras faziam comércio de especiarias e tudo mais? Então tudo isso faz com que as cidades italianas elas tenham uma riqueza, né, em comparação com os outros países, né, do período, dos outros reinos do período. Então, a gente vai verificar que nesse contexto nós vamos ter o Renascimento italiano como o berço do Renascimento, né? Os mecenas, que eram os caras que financiavam a arte, né? Eram os ricos comerciantes, eram os chefes de Estado que queriam exibir sua riqueza e poder por meio da arte, né? Então, isso faz com que esses caras que vão para a Península Itálica, eles busquem o apoio e o patrocínio dos mecenas, né? Então, a gente vai verificar que nesse contexto, o Renascimento italiano ele vai passar por 3 fases ou 3 períodos. Eu deixei até em negrito aí. O Trecento, que é o século XIV, que são os anos 1300 de uma forma geral, né? De 1301 a 1400. Século XIV é o Trecento. Nós vamos ter outro período que é o Quattrocento, que vai de 1401 a 1500, né? Século XV, desculpa. E o Cinquecento, que vai de 1501 a 1600, que é o século XVI. Beleza? Esse slide aqui, pessoal, vocês estão conseguindo ver? Ok. Nesse slide aqui, eu coloquei alguns artistas importantes do período do Renascimento. Então, a gente começa com Dante Alighieri, né, que é o precursor do Renascimento. A sua principal obra foi a Divina Comédia, né, que foi uma obra bastante interessante, bastante diferente para a época, né, retratava alguns aspectos da religiosidade e tal, essa disputa de céu, inferno, purgatório e tal, né, que a Igreja Católica sempre trabalhou durante a Idade Média. Giotto di Bondone, acabei de comentar com vocês sobre Giotto di Bondone, também era italiano. Ele rompeu com a rigidez das pinturas medievais e fazia das figuras sacras, né, as figuras sagradas, assumirem formas humanas, expressando dor e alegria. Na página 83 tem uma das obras ali do Giotto di Bondone, né? Então a gente vai perceber algumas alterações nas obras, né? Essa perspectiva de profundidade, de movimento nas obras, as cores mais vivas, buscando retratar as formas humanas de forma mais parecida com o real, né? Então, são características marcantes desse período do Renascimento. Nós vamos ter também Sandro Botticelli. Quem foi Sandro Botticelli, professor? Foi um artista também do período do Renascimento, né, do Trecento, que representou a beleza e a pureza humana de maneira idealizada, em formas de deuses gregos e romanos. Então, a gente vai verificar lá, tem uma obra dele que é bastante importante, que chama O Nascimento de Vênus, né? Que é justamente a deusa romana e tudo mais, né, que vai ter todo esse processo do resgate da mitologia, né, grega e romana nas suas obras. Outro cara importante foi o Leonardo da Vinci. Tá? Leonardo da Vinci, ele é muito famoso, né, pelo quadro da Mona Lisa, tal. Tem até um livro aqui comigo, né, para quem não conhece, essa obra aqui, ó, é a Mona Lisa, né? É uma obra que foi feita pelo Leonardo da Vinci na época do Renascimento, tá? E o Leonardo da Vinci ele foi muito famoso não só pelas suas pinturas. O Leonardo da Vinci ele já é do Cinquecento, né? E ele é tido como um dos gênios, a era dos gênios, porque além de pintor, ele era inventor, poeta, músico, matemático, ele era físico, ele era tudão. Então, tudo que eles não dividiam, eles não compartimentavam o campo do saber, né? Então, eles faziam de tudo.
né? Os inventores, artistas, né? Eles faziam de tudo. E a gente vai verificar aqui nas obras, falando aqui da arte do Leonardo da Vinci, ele fez muitas pesquisas sobre proporção, cor, luz, sombra, profundidade, né? Então a obra dele é uma obra bastante rica em detalhes. Temos também o Michelangelo Buonarroti. O Michelangelo Buonarroti, ele também era um artista do Renascimento italiano, né? Nas suas obras, o principal forte dele eram temas religiosos. Ele foi o responsável por fazer a pintura do teto da Capela Sistina, né? Aquela imagem bem clássica lá do dedo do Deus com o dedo do homem tocando, né? Nós temos lá Deus e Adão e tal. Foi feito por Michelangelo Buonarroti. E ele é autor também de esculturas. Uma delas é a Pietà, né? Que mostra a Maria, mãe de Jesus, segurando Jesus depois que ele foi tirado da cruz, né? Depois da crucificação. Essa imagem da Pietà está no livro de vocês na página 84. Beleza? Ainda falando sobre os artistas do Renascimento, nós temos Rafael Sanzio, que se dedicou a temas religiosos e a mitologia greco-romana, trazia uma representação realista e harmoniosa da figura humana, ou seja, buscando realmente a proporção, né, a harmonia do corpo humano, e ele era especialista em autorretrato. Professor, o que é autorretrato? É fazer a pintura do rosto das pessoas, né? Então, ele era contratado por muitos monarcas para fazer a pintura lá do monarca e tudo mais, e ele recebia por isso. Beleza? Aqui no livro de vocês, na página 85, fala sobre Nicolau Maquiavel. Professor, por que você não colocou ele aí? Porque Nicolau Maquiavel, ele era escritor, tá? Ele não era pintor, né? Então, ele tem uma grande contribuição nas suas escrituras, uma obra chamada O Príncipe, na qual ele escreveu para os chefes de Estado de uma forma geral, dando alguns toques para os caras, algumas características de como o monarca deveria se portar para chegar ao poder, para se manter no poder, né? Nós vamos falar bem especificamente do Nicolau Maquiavel e dessa obra quando nós estivermos fazendo nossa revisão do capítulo 6. A gente vai falar sobre o Estado absolutista europeu, e daí eu vou retratar bem essas questões do Michelangelo, do Nicolau Maquiavel. Beleza? Porém, eu acabei de falar para vocês que o Renascimento ele não ficou preso na Itália. As grandes navegações, né, esse contato com outros povos, vai fazer com que houvesse uma mudança, tanto na cultura quanto no pensamento de todos os povos de uma forma geral, porque a gente vai ter um estreitamento de laços, né, uma mistura de culturas, né, e aí a mentalidade do europeu vai ficar um tanto quanto diferente, ele vai começar a questionar os seus próprios valores. Espera aí, será que é isso mesmo? Né? Então, além das grandes navegações, nós tivemos a imprensa, que foi uma descoberta, né, uma invenção, melhor dizendo, do alemão Johannes Gutenberg. A imprensa foi justamente a máquina para que a gente pudesse fazer as impressões de folhetos, jornais, né, livros e tudo mais. Então, a gente vai verificar que nesse contexto a imprensa ela vai contribuir de uma forma muito positiva para o desenvolvimento do Renascimento, para que esse Renascimento chegasse a outros lugares da Europa de uma forma mais rápida, né? Porque a difusão de notícias e livros vai ficar mais rápido. Antes da imprensa, lembrando que os livros eram produzidos de forma manual, e depois da imprensa, os livros eram produzidos mais rápidos e eram comercializados em vários lugares do mundo, né? E aí também a gente vai ter uma importância bastante marcante, o livro de vocês traz na página 86 e 87, do Renascimento na França, onde nós vamos ter bastante importância na parte literária, né? Na Inglaterra também, na Alemanha, em Portugal, principalmente com Luís de Camões, né? Que é um escritor, e na Espanha com Miguel de Cervantes, que é o escritor de Dom Quixote. E a gente não pode esquecer de falar na Holanda, né? Com Erasmo de Roterdã, que foi bastante importante também para esse contexto, né? Ele denunciava a atividade da igreja e da imoralidade do clero. Eu vou falar mais de Erasmo de Roterdã quando a gente for falar no próximo capítulo sobre a reforma religiosa. Beleza?
Porém, como eu falei para vocês, o renascimento cultural ele não ficou preso só nas questões da arte, nas questões das obras plásticas, esculturas e tudo mais. Ele também foi bastante importante na chamada Revolução Científica, porque como nós vimos lá, as características do Renascimento, quais eram? Humanismo, né? Nós vamos ter lá a valorização do homem, né, como um ser humano bastante inteligente, né, com seu individualismo, que também é uma característica. Nós vamos ter o racionalismo e o otimismo, né? São as 4 características que eu falei para vocês do Renascimento lá no começo do nosso vídeo. Então, essas características fazem com que o Renascimento não fique preso às artes. Então, essa revolução científica vai fazer com que os renascentistas se tornem intelectuais completos, né? Então, os renascentistas eles não separavam os diversos campos do saber. Então, como a gente viu lá o Leonardo da Vinci, ele não era só pintor, ele não era só escritor, ele era tudão, ele era músico, matemático, inventor, físico, né? Eu até coloquei aqui, ó, Leonardo da Vinci é um grande exemplo. Na página 89 do livro de vocês, mostram algumas das suas obras, né? Por exemplo, a bicicleta, o paraquedas, o escafandro, né, que é aquela máscara de mergulho lá. Inclusive, eu pedi para vocês fazerem um trabalho sobre isso, né, sobre as invenções de Leonardo da Vinci e tal, histórias em quadrinho e tudo mais. Então, nesse contexto, a gente vai verificar que a revolução científica ela vai acontecer tanto no campo das descobertas, da geometria, da matemática e tal, como na astronomia, física, medicina, né? E vai ser aqui, ó. Basicamente, a astronomia vai ter uma revolução com a descoberta da teoria do heliocentrismo. Professor, o que é a teoria do heliocentrismo? Galera, vai ter um físico polonês chamado Nicolau Copérnico que ele vai chegar e vai dizer assim para todo mundo: pessoal, vocês estão completamente equivocados. Não é o Sol que gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do Sol. Não só a Terra, mas como os outros planetas. O centro do universo, então, não é a Terra, e sim o Sol. Então, resumindo, o que é a teoria heliocentrista? É a teoria que afirma que o Sol é o centro do universo e que os outros países estavam em torno dele, né? Giravam em torno dele. Antes, o que se acreditava era que o Sol girava em torno da Terra, né? Porque, de acordo com os dogmas da Igreja Católica, o que são dogmas, professor? São verdades inquestionáveis, né? Ou seja, verdades não, desculpa, vou reformular aqui o conceito de dogma. Professor, o que é um dogma? Um dogma, galera, é aquela afirmação inquestionável que é trazido pela Igreja Católica. Como assim, professor, uma afirmação inquestionável? É aquela afirmação que é tratada como a verdade absoluta e que não cabe a ninguém questionar, porque está nas Escrituras Sagradas, está na Bíblia, né? Então, de acordo com, os dogmas da Igreja Católica, a Igreja dizia que Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança e colocou-os no centro do universo, né? Então, nesse contexto, o geocentrismo defendido pela Igreja Católica, ele foi rebatido por Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico agora vai rebater essa ideia, essa informação de que a Terra ficava no centro do universo. E aí Galileu Galilei vai fazer de forma mais precisa, né? Vai dar uma ajeitada nessa teoria de Copérnico e vai começar a interpretar as escrituras de forma a provar que as escrituras sagradas elas não estavam indo de encontro com a teoria astronômica, e sim que elas se complementavam. Porém, isso não foi bem aceito pela Igreja Católica. A Igreja Católica não aceitava nenhuma contestação quanto aos seus dogmas, né? Então, nós tínhamos lá o Tribunal da Santa Inquisição, que perseguia, né, acusava os caras de ser infiel, de ser herege, né, que justamente está falando mal da igreja, contrariando os dogmas da igreja, né? E aí ele foi preso, foi perseguido e preso, desculpa, né? E condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição. E ele ia morrer queimado, galera. Então ele foi obrigado a negar suas descobertas. Então ele negou suas descobertas para não morrer queimado pela Santa Inquisição. Porém, na Alemanha, Johannes Kepler, que é outro astrônomo, né, ele defendia a ideia de que os astros giravam em torno do Sol
e que esse movimento era de forma elíptica, também conhecido como movimento de translação, né, que é o responsável pelas estações do ano e o movimento da Terra em torno do Sol leva exatamente 365 dias, que é o equivalente a um ano, né? Johannes Kepler não só teve essa descoberta, né, essa teoria, como também ele preparou o caminho para a teoria da gravitação universal, que foi proposta por Isaac Newton, né? A gravidade. Então, se eu soltar essa caneta aqui, essa caneta cai, é por causa do quê? Da gravidade que existe, né? Então, percebam que nesse contexto, a astronomia ela vai se desenvolver de uma forma bastante positiva nesse período. E para finalizar, pessoal, o livro de vocês ele traz o manual de anatomia, né? Que foi desenvolvido por André Versalhes. O André Versalhes ele vai justamente pegar lá do resgatado dos estudos gregos, dos estudos romanos, estudos de anatomia, e vai adaptar isso aí, porque a gente vai verificar que durante a Idade Média, a Igreja Católica deixou esse estudo do corpo humano em segundo plano, justamente porque não cabia o homem contestar ou estudar, saber qual foi a enfermidade, por quê, remédio, não cabia o homem, isso aí era vontade de Deus, né, se a pessoa ia morrer ou se ela ia viver, né. Então, a gente vai verificar que nesse contexto do Renascimento, o André Versalhes ele vai ter bastante crédito nesse ponto de vista do desenvolvimento da anatomia. Inclusive, o livro de vocês, na página 90, fala que o André Versalhes é denominado o pai da anatomia moderna. Beleza? Então, dessa forma, pessoal, a gente termina a revisão do capítulo 4, né, que trata sobre o Renascimento, e eu vou deixar aqui para vocês algumas perguntas para vocês fazerem em casa. Então, vocês vão responder isso no caderno, e na próxima aula, que vai ser o nosso encontro ao vivo, eu vou corrigir isso aí com vocês e vamos retirar algumas dúvidas, beleza? Então, a primeira questão: o que foi o Renascimento? Falamos sobre isso agora na revisão. A segunda questão: escreva as características do Renascimento. Também abordamos isso na revisão. A terceira questão: explique o significado da palavra mecenas no contexto do Renascimento. Então, falamos sobre os comerciantes e tal, né? Que levou à riqueza das cidades italianas, o Renascimento italiano, né? O berço do Renascimento. Falamos sobre a presença dos mecenas e tal. Então, vocês vão escrever quem foram os mecenas, né? A quarta questão: quais eram as características das obras de Giotto de Bondone? Então, vocês vão lá também, no livro vocês têm, eu falei isso agora na revisão, as características da obra dele, do ponto de vista do Renascimento. A quinta questão: qual foi a importância da imprensa para o Renascimento? Acabamos de falar também sobre a imprensa, né, que começaram a imprimir os livros e tudo mais, as notícias, né? A sexta questão: cite 3 invenções de Leonardo da Vinci na revolução do pensamento científico no Renascimento. Falamos também que Leonardo da Vinci ele era um cara completo, né? Ele era um gênio, matemático, físico, inventor, pintor, escultor, músico, tudão, né? E ele teve algumas invenções. O livro de vocês também traz essas 3 invenções da revolução do pensamento científico. A sétima questão: explique o que foi a teoria do heliocentrismo. Acabamos de falar, né, do Copérnico e tal, explicando o que foi a teoria do heliocentrismo. E a oitava questão: qual foi a principal descoberta de Johann Kepler no campo da astronomia? Então, também acabamos de falar sobre isso, vocês vão responder essas questões e vão trazer elas no caderno, e na próxima aula a gente vai corrigir, debater e tirar dúvida. Pessoal, uma pergunta bastante frequente: professor, como é que o senhor vai fazer para saber se o aluno está fazendo ou não a atividade? Galera, a obrigação do aluno é fazer as atividades que o professor passa, certo? E como é que eu vou fazer para saber se vocês estão fazendo ou não, para pontuar isso daí? Porque lembrando que tudo que vocês fazem é pontuado, né? E vocês deixam de fazer, vocês deixam de pontuar. Então, a gente vai voltar para as aulas presenciais, ainda não se sabe quando, mas quando a gente voltar, eu tenho uma série de tarefas para dar visto, resumos, exercícios, trabalhos para ver. Então, tudo isso vai ser feito de forma presencial, tá, pessoal?
Então, na semana que a gente vai voltar, quando nós voltarmos para a nossa aula presencial, a gente vai fazer, justamente, a gente vai dar vista em todas essas atividades e vai fazer a nossa avaliação diagnóstica. Beleza? Pessoal, eu vou encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado, espero que todos vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o renascimento cultural, espero que vocês tenham relembrado aqueles assuntos que nós tratamos lá quando nós fizemos essa aula. Se alguém ainda tiver com dúvida, pode voltar no vídeo do renascimento cultural. Se alguém ainda tiver com dúvida, pode me procurar lá no Instagram, né, @Wagner Franco de Arruda, pode me seguir lá, mandar uma mensagem que a gente responde sempre que possível. E a gente vai tirar essa dúvida de forma ao vivo, né, melhor dizendo, no nosso encontro ao vivo, que ainda vai ser nessa semana. Beleza? Na quinta-feira, né? Na quinta-feira nós temos um encontro ao vivo. Tá joia? Então, eu vou encerrando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo grande a todos vocês. Fui!